Vira e mexe, volta esse debate, né, do público e do privado aqui nessa casa. E eu acho que uma questão é necessária que seja dita. Primeiro, que não dá para comparar incompetência ou dificuldade de um governo com o serviço público que está sendo prestado. Não é porque um serviço público não anda que isso é a incompetência de servidores. Segunda coisa que tem que ser colocada é a questão da estabilidade. Não é verdade que a estabilidade de um servidor, de uma servidora pública é plena. Inclusive, viu-se agora, no caso dessa fraude ou possível fraude na licitação, que não se diz na imprensa, mas a gente sabe que um dos problemas também foi no transporte escolar, que os servidores que possam ser responsáveis, que de alguma forma possam ter alguma responsabilidade nisso, foram afastados e serão investigados, garantindo o devido processo legal, que isso é uma máxima, um mínimo que se aprende no... Acho que não precisa nem ser numa faculdade de direito, todo mundo sabe a importância de qualquer pessoa, antes de ser punida e considerada culpada, que ela passe por um processo onde ela possa se defender. Isso é básico para qualquer pessoa, seja servidor público ou não. A terceira coisa que eu quero colocar é de vários exemplos, inclusive que foi colocado aqui, sobre a questão das escolas sem luz. Por exemplo, ontem eu também falei nisso, tanto do Machado, do Matheus Janella e do Abramo Pesce, onde a secretária do Estado colocou que a parte do Estado foi feita até dia 17 de janeiro, estava pronto, e que até agora estava esperando a RGE, que foi privatizada e que ontem se teve a notícia que a RGE estava lá. Então, é uma empresa privada que deixou de atender a educação por mais de um mês. E que ontem, somente ontem, estava lá. Não sei se resolveu, não tive esse retorno. Outro dado, agora, né? Contrato entre a Prefeitura de Caxias e o Instituto Ideias recebe aditivo de 2 milhões. A gente vem falando aqui e nós, enquanto bancada, iremos analisar isso aqui cada vez mais de perto. É o poder público terceirizando o atendimento da maternidade, da obstetrícia aqui em Caxias. Recebe mais 2 milhões para aquele atendimento que no mês de janeiro, fazendo uma conta simples, custou 24 mil cada parto. Parto sem risco algum. Sim, porque pelo valor da... Claro que não é só isso, por isso uma conta simples. Pelo valor do que o IDES recebe por mês e os partos que foram realizados, 50, dá esse valor. Partos simples, porque qualquer valor, qualquer parto com mínimo de risco é encaminhado para o hospital geral, que eu não tenho dúvida que está e vai cada vez mais sobrecarregar o hospital geral. É serviço privado. As PPPs da iluminação está funcionando? Eu não sei se está funcionando, porque todos os dias eu recebo diariamente, todo dia, portanto, redundante, questões da lâmpada que não foi trocada em pontos até centrais da cidade. No meu prédio, que é ali do lado do shopping, antigo shopping São Pellegrino, ali no American Garden, tem uma lâmpada queimada há meses e não foi trocada. E as PPPs da iluminação pública. E aí, eu posso seguir mais uma lista. Acabei de falar aqui, e eu acho que é unânime, todo mundo concorda, quem conhece minimamente as escolas, que as merendeiras e a higienizadora melhorou muito quando a Codeca assumiu. Porque era uma máfia da empresa privada. E não é só em Caxias e não é só de agora. Todo mundo sabe os problemas que tem com essas licitações. Então, eu poderia citar N exemplos de questões privadas que não funcionam. E se o serviço público
de qualidade não funciona plenamente, é porque convoco e convido qualquer um de vocês a ir em qualquer órgão público. Vai no SAMAI, vai nas UBSs, vai na Guarda Municipal, em qualquer lugar da FAS, o que falta são pessoas para atender. Precisa chamar mais gente. Precisa investir no serviço público. Nós precisamos de uma gestão que valorize e que invista no serviço público. E a estabilidade, já lidou, vereador Fantinel, embora ela seja relativa, ela é necessária por quê? Para garantir a continuidade do serviço público na troca, principalmente não só de governo de 4 em 4 anos, mas de próprios secretários, escala. A gente sabe que com estabilidade já tem bastante de assédio moral no serviço público. Tem muito assédio moral no serviço público com estabilidade. Imaginem vocês se não existisse estabilidade alguma. Agora trocou o governo, aquela pessoa era de outro, aquela professora isso, aquele servidor aquilo, vamos demitir todo mundo? Isso não seria só ruim para a pessoa, seria ruim para garantir um serviço público de qualidade e em que pese o servidor público não pode confundir a sua opção partidária ou ideológica no serviço público, ele tem o direito de ter um posicionamento. Agora imagine vocês a troca. Eu fui, a vereadora Marisol também estava, o vereador Lucas Carinhá também estava, na revitalização da farmácia do IPAM. E o prefeito falou, que bom que tem gente aqui que lutou para manter a farmácia do IPAM pública, na forma como ela é, porque tinha gente que queria acabar com a farmácia do IPAM. E tinha gente lá, servidores da própria farmácia, que defendiam aquilo naquele momento do governo anterior. E estavam lá, comemorando também. Imaginem vocês se não existisse um mínimo de estabilidade. Isso que a farmácia do IPAM é um pouquinho diferente, a organização dela. Mas se não existisse estabilidade, eu volto para a sala de aula ano que vem, você é a primeira a ser demitida se o governo que assumir não for o que eu defendo, que eu tenho certeza que vai ser. Mas se não fosse, seria a primeira a ser demitida, e isso é justo em prol do serviço público. Então, a gente precisa fazer esse debate com muita responsabilidade. A RGE, quando foi privatizada, só piorou. Ou alguém tem alguma dúvida disso? Vereador Lucas. Ai, desculpa, vereador Fius. Obrigado, vereadora Rose. Eu sou um pouco suspeita a falar de servidor público. A gente sabe que qualquer espaço de democracia, tanto na classe médica, advogados, com todo respeito, professor, até nós parlamentares, existem, às vezes, pessoas que se desvirtuam da sua excelência e de caráter. Mas isso, a gente tem certeza que os nossos servidores, na grande maioria, têm sido pessoas de excelência. Diga-se de passagem, pessoas que têm um currículo invejável, pessoas que estudam, pessoas pós-graduada, doutorada, e Caxias do Sul está bem servida no que respeita a isso. Mas só para colaborar a informação que a gente teve, esta situação que ocorreu aí, que a Polícia Civil está investigando, é um outro tipo de contrato e do transporte não tem nada a ver com isso. São coisas distintas. O que houve no transporte, me parece que houve um apontamento de outras documentações, alguma coisa nesse sentido, na situação do transporte. E aproveitando também e dizer o quanto é importante essa discussão neste tom, nesta altura, de quanto a gente precisa também, com responsabilidade, discutir esses temas importantíssimos. Obrigado. Obrigado, vereadora Rose. Vários vereadores e vereadoras participaram de uma reunião sobre a situação de calamidade pública no gabinete do prefeito, quando estava a época daquelas chuvas ali. E eu lembro do secretário Solete, quase chorando pela situação de exaustão dele, do Ivanor e de outras chefias. Enquanto não se nomear servidor para as obras, vai continuar esse problema. Enquanto não se nomear, o vereador Rafael trouxe esse exemplo. Os javali vão tomar conta do centro da cidade, gente.
Porque o mato tá aí. Bom, mas e por que não se fez contrato para Capina? Por que não se fez concurso para Capina? Então é isso. O debate tem que ser sério e nós temos problema de competência e de gestão que muitas vezes corroboram as críticas que são feitas aqui. Obrigado, vereador. Obrigada, vereador.